Olá, eu sou Gabriela Mitsuki. Eu sou Andréia Silveira e esse é o Conexão GABA. Olá, mulheres maravilhosas, sejam muito bem-vindas ao nosso quarto episódio do Conexão GABA. Um espaço leve, descontraído, mas que também vai trazer assuntos aí sérios, né, e necessários para as nossas mulheres, para as nossas seguidoras. Eu sou Andréia Silveira, nutricionista. E eu sou a Gabriela Mitsuki, mentora de carreira. E hoje o nosso episódio recebe uma convidada muito especial e para falar de um tema também que é muito bem-vindo. A doutora Bruna Machado vai abordar os direitos femininos dentro do ambiente de trabalho. Eu vou puxar aqui o currículo dela. A doutora Bruna é advogada, ela é sócia da Santinha Advogados e tem uma forte atuação aí na área contenciosa trabalhista e consultoria preventiva trabalhista de grandes empresas do Rio Grande do Sul e São Paulo também. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gurias. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu atuo no direito do trabalho, acho que desde que me conheço por gente, desde a época da faculdade. E trabalhei em 2 grandes escritórios aqui de Porto Alegre, onde eu conheci pessoas incríveis, inteligentíssimas e tive uma oportunidade, então, de crescimento e de aprendizado muito grande. Quando a minha filha tinha em torno de 2 anos de idade, eu senti uma necessidade de ter maior gerência sobre o meu tempo, digamos assim, né? A balança entre o profissional e a maternidade estava desequilibrada. Acho que um marco muito importante foi que eu perdi um Dia das Mães no colégio. E aquilo mexeu comigo, é uma mágoa que a gente não esquece. E então eu pedi meu desligamento do escritório, embora adorasse trabalhar lá. E comecei a me conectar com pessoas, conversar com pessoas. E cheguei ao meu sócio, então, o Antônio Sentim. E graças a Deus o escritório deu muito certo. Ano passado nós completamos 10 anos. Nossa. E também agora estou com um projeto novo, recém saindo do forno, que vai ser o meu Instagram profissional, onde eu quero ajudar tanto empregados a tirar dúvidas do dia a dia, como as empresas a se organizarem e prestar uma consultoria trabalhista para evitar futuras ações, né, e passivos daí decorrentes. Sensacional. Para a gente começar aqui essa discussão, a gente queria falar sobre isonomia salarial, não é? Apesar de a gente saber aí que a CLT já prevê, né, essa igualdade de gênero, né, assim, para a questão salarial, na prática a gente sabe que as coisas são diferentes, assim. Fala um pouquinho para nós a tua perspectiva sobre esse ponto. Esse tema é antigo, mas ainda assim é atual, né? Volta e meia a gente volta a falar sobre esse assunto. E não é só aqui no Brasil, é importante saber que a desigualdade salarial é uma epidemia mundial, digamos assim. As mulheres ainda recebem de 15% a 20% menos do que os homens, né? E por que isso, né? Historicamente, os homens entraram no mercado de trabalho antes das mulheres, né? Então, eles tinham um salário que era para prover toda a família. As mulheres, com a Revolução Industrial, né, quiseram começar a trabalhar e elas foram vistas como um salário complementar, uma renda complementar da família. Então, por isso elas ganhavam menos. E eu acho que essa cultura ainda vem se perpetuando, né? É uma coisa estrutural, né? A mulher não é diminuída, às vezes, só no trabalho, mas também é uma questão social, né? A gente vem buscando os direitos também fora do ambiente laborativo, né? Mas eu acho principalmente também porque a gente não tem muitas mulheres em cargo de gestão, né? Então, se nós tivéssemos mulheres em cargo de gestão, elas puxariam outras para cima, né? Então, às vezes a gente vai ter um CEO de empresa, um gerente, um diretor também com essa visão ainda machista, talvez a mulher dele trabalhe e fique em casa, então ele quer valorizar outros homens que também sustentam a família. Então, eu acho que realmente é uma questão cultural que a gente tem que continuar brigando e levantando a nossa bandeira, né? Com certeza. Doutora Bruna, em 2023, salvo engano, foi sancionada uma lei, né, que obriga as empresas a ter mais transparência nessa questão, né, dos salários de homens e mulheres. Explica um pouquinho pra gente como é que isso funciona. Eu acho que isso já veio como um movimento de trazer mais protagonismo para as mulheres, trazer elas mais para dentro das empresas. Então, é uma lei muito nova, é a Lei 14.611, de 2023. Hoje em dia, as empresas são obrigadas, quer dizer, desde da vigência da lei, são obrigadas a informar no E-Social todos os salários dos funcionários, os cargos, se as mulheres, inclusive, tem que dizer se ocupa cargo de chefia ou não as mulheres. E o Ministério do Trabalho faz um relatório com o sigilo total do nome dos funcionários. Mas ele faz, tipo, um resumo
das informações que a empresa prestou, e a empresa é obrigada a publicar no seu site e nas suas redes, para que, como se fosse um portal da transparência com seus próprios colaboradores, tá? A empresa que não mostrar para os funcionários esse relatório, vai ser aplicada uma multa de 3% sobre a folha de pagamento. Eu estou com vários clientes agora já sendo fiscalizados, porque embora tenha informado, ainda não publicizaram. Então, as empresas, por enquanto, estão recebendo alertas, né? Ainda não estão sendo punidas, porque como é novo, estão dando um prazo para elas se adequarem. E outra novidade dessa lei, que eu achei sensacional, toda vez que uma mulher entrar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a equiparação salarial com um colega homem e justificar que houve uma discriminação de gênero, automaticamente ela já tem direito a uma indenização por danos morais. Isso foi incluído na CLT. Ai, que interessante. E é uma novidade Importante, né? muito grande. E o acesso da mulher funcionária a essas informações, então, é pela empresa ou ela tem acesso a um site? Eu não Não, a entendi. empresa que vai ter que publicizar para os funcionários. Perfeito. E é isso que agora o Ministério do Trabalho está cobrando que seja feito. Entendi. Supondo que a empresa ainda não publicou, ou publicou agora, e a mulher percebeu, então, que ela ganha menos do que os seus pares homens, fazendo a mesma função, o mesmo cargo, enfim. Como que ela deve proceder? Bom, aí a gente vai ter várias alternativas. Tá. Primeira, acho que sempre uma boa conversa com a chefia, com o setor de recursos humanos, para ver se ela consegue a igualdade salarial, tentar entender o motivo dessa diferença, né? Se daqui a pouco o colega já trabalhava na função, ela tem menos experiência, né? E ela poder defender o ponto de vista dela e tentar resolver isso aí amigavelmente. Se não for possível, sempre existe a Justiça do Trabalho, que está aí para isso, né? Então, buscar um advogado, entrar com uma reclamatória trabalhista e pedir, então, a equiparação salarial ao colega. Essa ação, ela pode ser feita tanto durante o contrato de trabalho, tá? Às vezes as pessoas têm receio de entrar na justiça estando com um contrato ativo, mas há uma certa proteção de não dispensa posterior, porque senão vai ficar caracterizado que foi uma despedida discriminatória, né? Então, ela pode entrar com a ação contrato ativo, então, para ter o salário equiparado, ela vai receber as verbas do passado e dali para frente, ou após extinto o contrato de trabalho, ela tem 2 anos para entrar com essa ação, pedindo, então, a equiparação salarial e a indenização por danos morais. E você que está nos assistindo, se você já saiu da empresa e ainda está no prazo de 2 anos, procure um advogado e veja se é o teu caso, né, de entrar com essa ação que estamos conversando. Outra coisa, se a pessoa quer ir embora da empresa. Eu tô com essa diferença, não tô me sentindo bem, conversei, para mim não quero mais estar aqui, já não me sinto confortável nessa posição, não peça demissão, tá? Isso é muito importante. Existe uma ferramenta, tá? Chamada rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Também é uma ação ajuizada por um advogado, no qual ele vai justificar o pedido de demissão por culpa do empregador. E aí, qual é a diferença? A empregada vai ter acesso ao aviso prévio, ao fundo de garantia, ao seguro-desemprego, coisa que elas não teriam se ela pedisse demissão. Importante isso, acho que essa é uma informação que poucas pessoas têm, né? Com E certeza. aí, independente de homem, mulher, enfim, mas acho que é uma informação de pouco acesso, Sim, né? porque geralmente se precipitam e pedem a demissão, e aí depois não conseguem reverter para rescisão direta. Um outro ponto que eu acho que é extremamente relevante a gente trazer é a questão da discriminação e do assédio, né? Que a gente sabe que ainda é muito silenciado, especialmente essas questões que são relacionadas ao assédio, seja ele moral ou sexual. Então, para elucidar, né, para quem é mais desavisado nessa questão, fala um pouquinho pra gente, doutora Bruna, assim, o que difere, né, a discriminação, o assédio, e dentro do assédio, o que é o assédio moral, o que é o assédio sexual? A discriminação, na verdade, ela é uma espécie de assédio moral, mas a gente chama de discriminação aquelas condutas que são pautadas em gênero, raça, religião, orientação sexual. Então, a discriminação é quando são pautadas nessas questões que estão previstas em lei. Tá? O assédio moral ele é um pouco mais abrangente, né? Tu pode não ser atacada exatamente nessas características, mas ser por outras. Então, tu tá numa reunião e tu ser criticada de forma excessiva, um chefe dificultar um projeto no qual tu tá trabalhando, te excluir de uma reunião,
tá numa reunião e dizer, tá de TPM, ou tipo, só podia ser mulher para fazer essa pergunta, né? E são coisas que vão minando o dia a dia e vão afetando o psicológico da mulher. Ela começa daqui a pouco a não se manifestar mais, não falar mais e vai se diminuindo dentro da empresa. Já o assédio sexual, né? Aí existem vários. A mulher pode se sentir assediada desde um comentário sobre a roupa, sobre o corpo, pode acontecer um toque físico, aí a gente vê o pessoal mais de fábrica, que tá num vestiário, leva uma passada de mão, isso acontece todos os dias, tá? Não vamos fingir que não existe, infelizmente acontece. Desde convites insistentes para jantar, para sair, e eu acho que a situação se agrava muito quando há ameaças. Se tu não sair, eu vou te demitir, ou pares que trabalham juntos, né? Homem e mulher que trabalham juntos, eu vou demitir o teu marido. Mas eu vou isso é contar pro teu gravíssimo, marido. né? Então, aí o cenário fica um pouco mais complicado, né? Sim, imagina a pressão psicológica, né, da Sim, pessoa nesse cenário. Sem dúvida. É muito complicado. E uma das coisas, assim, que eu vejo, assim, acontecer é o homem, quando ele tem uma postura mais dura, mais incisiva e tal, é porque ele tem inteligência emocional e sabe se portar e etc. A mulher é difícil, é louca, não tem inteligência emocional, Não né? entendeu o recado. Não entendeu, não, sabe, assim, por que a gente ainda vê isso dentro de um ambiente de trabalho? E, assim, como é que nós mulheres, assim, identificamos que estamos sofrendo ali já um assédio por ou um preconceito, enfim, por essa postura mais objetiva, direta, incisiva, enfim. Com certeza. A mulher, ela sempre vai ser agressiva, né? Vai ser louca, enquanto que o homem é assertivo. E aí eu acho que isso entra dentro da questão cultural que eu comentei, né? Que a mulher tem as questões hormonais, tem as questões de filho, e aí acaba sendo diminuída, né? Não é só profissionalmente, mas na vida como um todo. Só que dentro da empresa, o empregador é obrigado a proporcionar um ambiente saudável, sadio e seguro para as mulheres. Inclusive, agora, em maio, foi feita uma alteração na R1, enfim, para leigos, né, não vão saber o que é, mas enfim, a empresa tem que fazer um programa de prevenção de doenças, tá, dentro da empresa, e agora as doenças mentais estão inseridas na obrigatoriedade da empresa. Então, a partir de maio, as empresas estão assistindo também, a partir do dia 25 de maio, vocês vão ter que se adequar e propor medidas de saúde mental para os empregados, e aqui não só mulheres, mas também para todos, e eu acho que também é uma medida muito importante, e aí a gente vê, né, que no Ministério do Trabalho, o legislador, eles estão olhando mais para essa questão, né, tanto da mulher, quanto da saúde mental como um todo, jornadas excessivas. E que maravilhoso, né? Porque eu acho que assim, a mulher, ela tem mais essa disposição de cuidar da saúde mental. Sim. E o homem, muitas vezes, ele não quer, né, trazer isso, né, ou abordar isso, ou que os outros saibam que ele tem esse cuidado com ele. Acho que a gente já evoluiu muito nesse aspecto, mas ainda é complicado, e isso também fica mais evidente. A mulher, né, a mulher tá fazendo tratamento psicológico, né, ou a mulher precisou do psiquiatra, né, falta na ideia da louca. E que, por né? outro lado, olhando até do ponto de vista da empresa, é super inteligência, né, Gabi? Porque, assim, a empresa que cuida do seu funcionário da saúde mental tem um funcionário melhor e mais produtivo. E a roda gira muito melhor. Então, eu acho que a coisa se retroalimenta com muito mais... eu acho que muito mais eficácia, né? Então, com certeza. bacana. E uma curiosidade minha, assim, doutora Bruna, como que uma vez a mulher tendo sofrido um assédio moral, sexual, como que ela reúne provas, né? Para buscar, então, ajuda e o que ela precisa, né, reunir nesse sentido? Bom, a gente tem 2 tipos de provas. Primeiro, a prova testemunhal. Então, esse assédio ele pode ocorrer durante uma reunião, ou uma testemunha que viu o ocorrido, no caso do assédio sexual, né, ou que contou para a amiga, mostrou uma mensagem. Então, as testemunhas são muito válidas, né, nesse caso. E também a gente tem a prova documental. Então, eu estou com uma cliente, inclusive, que ela recebe muitas críticas, xingamentos por e-mail. Então, o e-mail é uma prova. Se for um convite para ser insistente, daqui a pouco vai estar no WhatsApp. Todos esses meios de prova são válidos. Qual é o problema? O problema é quando esse assédio é privado. Acontece, né, numa sala fechada. E aí, nesse caso, então, a empregada tem que buscar um advogado para tentar buscar em mecanismos de documentar o que está acontecendo com ela. Sim.
E até fazendo um parênteses aqui que eu acho que é super bacana e por isso que o podcast existe, né? É compartilhando uma vivência própria. Hoje em dia é muito falado, muito mais do que era falado, muito embora a gente acabou de dizer que ainda é bastante silenciado, mas ainda assim é muito mais falado do que no passado. E eu mesma hoje, assim, tendo mais clareza da situação, eu me dei conta que no passado, sim, eu sofri muito assédio moral, de ir para reuniões, de passar por comentários muito constrangedores, sabe? Às vezes aquela questão do atingimento de meta, que a meta não veio e tu recebeu um comentário perante várias pessoas que tu fica muito constrangida, porque assim, foi feito todo um trabalho, às vezes por algum motivo, né, não atingiu, enfim. Então isso é muito impressionante, que às vezes a gente tá dentro da situação e nem se dá conta que tá dentro da situação, né? Exato. Tu sabe que assim, eu tive um empregador uma vez e era um escritório pequeno, né? E ele chegava, dava bom dia pra todo mundo, ele ia pra sala dele e ele ligava no meu ramal gritando: por que tu não faz isso? Porque como que tu não dá? E era um escritório desse tamanho, sabe? E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, né? Que absurdo. Acho que assim, eu tive ali uma iluminação divina e eu consegui cortar e romper aquele ciclo e obter o respeito que eu precisava ter. Mas eu acho que a maioria das mulheres, elas se sentem ali coagidas e não conseguem ter essa iniciativa, né? De se posicionar, né? Sim, com Até um certeza. gancho que eu ia puxar, Gabi. Primeiro que assim, independente do tamanho da empresa, seja pequena, média, gigante, isso não pode acontecer, Não né? pode, não pode. Uma segundo, doutora Bruna, assim, o que na tua concepção ainda faz com que as mulheres silenciem? É medo de represália? É medo de perder emprego? É vergonha? Bom, aí é uma opinião pessoal minha, né? Sim. Sim. A minha visão, acho que, claro, além do medo de perder o emprego, né? E hoje em dia a gente tem outro tipo de formação familiar, mulheres que são mães solos, né? Que cuidam da casa e das crianças, precisam daquele emprego. Mas eu acho que o principal ponto é o medo de ser desacreditada. É Então mesmo. ela vai dizer: ah, o meu chefe me humilha, é ríspido, né? Vai fazer essas ponderações para a chefia. E aí eles vão ouvir, então, o chefe vai dizer assim: não, eu só cobro dentro dos limites da normalidade. Ela que é muito sensível, ela é melindrosa, isso que dá a contratar mulher. E aí tu fica, sabe, fica ruim para ti. Então tu leva aquilo com o coração aberto e acaba te diminuindo dentro da empresa por causa daquele comentário. Ou a mulher já está tão acostumada a ouvir isso fora do ambiente de trabalho, que daí também ela já acha que é algo normal. Normaliza, exatamente. E na casa do assédio sexual também, ela vai lá fazer uma denúncia, e aí o colega ou o chefe diz assim: não, você só fez um elogio, não. Toda mulher gosta de elogio, tu não gostou de elogio, tu levou para outro lado. E ela sai de quê? De louca. E pode ser o quê? Demitida. Depois de tudo. E isso eu acho que também entra muito do pessoal, né? Porque daqui a pouco o que é elogio para ti é constrangedor para mim, Sim. né? Então eu acho que essa linha é muito tênue também, né? Sim. Mas acho que daí, assim, né, o cuidado que eu acho que a gente tem que ter com isso é da gente achar que a responsabilidade de receber bem ou mal a mensagem é da mulher. E, na verdade, a Exato. responsabilidade é do interlocutor, né? Assim, é de quem tá trazendo a mensagem, ele que tem que ter o cuidado e não como que a mulher vai receber, Com né? certeza. Exatamente. Então, assim, a pessoa que tá se colocando num ambiente, que tá dirigindo a palavra, independente para quem que seja, acho que o respeito ele tem que vir antes, né? Assim, independente Sim. se é homem, mulher, sexo, enfim, não importa, né? E Eu acho assim, os homens trazem muito como a questão da piadinha. É. E eu acho que assim, as mulheres estão tolerando cada vez menos a tal da piadinha. Sim. Tá? E que a gente possa não se calar, né? Eu acho que esse é o ponto, assim, né? Seja num ambiente profissional ou não, mas que a gente possa não ficar calada diante disso, né? Assim, e se posicionar. Eu acho que esse é um desafio para nós mulheres, para a maioria das mulheres, e é algo que a gente precisa investir energia e falar muito sobre para encorajar e empoderar aí Com certeza. as nossas iguais, né? A gente falou um pouquinho, né, sobre as medidas a serem tomadas no caso de uma diferença salarial, mas eu queria saber, nessas questões de discriminação, assédio, assim, como é que a mulher
vai em busca, né, dos seus direitos ou de uma solução? Assim, começa também pela uma conversa daqui a pouco com o RH, ou como é que tu entende, assim, que seria a melhor forma dela conduzir? Hoje em dia, a maioria das empresas tem um 0800, Tem. tá? Com 0800, certeza. hotline, diz que denúncia, né? Cada um chama de uma forma, onde tu pode fazer a denúncia anonimamente ou não, tá? E aí, a partir daí, a empresa costuma fazer uma investigação, falar com as pessoas que, né, com testemunhas que trabalham próximas, fala com o próprio acusado, e aí, a partir daí, ela toma a decisão se ela vai demitir o assediador ou se ela vai daqui a pouco trocar ele de turno para ele não ter mais contato com essa funcionária, ou vai trocar ele para outra filial, também pode acontecer, tá? O problema principal é empresa menor. Daqui a pouco o assediador é o dono da empresa, né? O que tu vai fazer? E aí eu acho que não tem alternativa senão sair desse lugar que está te adoecendo, né? E aí, novamente falo, né? Buscar então um advogado e entrar com o pedido de rescisão indireta, pedindo, então, né, a rescisão por culpa do empregador, para ela conseguir receber todas as verbas rescisórias, sacar o fundo, ter acesso ao seguro-desemprego e, obviamente, ser reparada aí por esse dano moral que ela sofreu. Perfeito. Acho que um outro tema, né, Gabi, que pega bastante, assim, para as mulheres trabalhadoras é a licença maternidade. Né? A gente sabe aí que existem os direitos, mas a gente ouve, né, muitos relatos, assim, do nosso convívio de amigas que retornam de licença maternidade e passam por dificuldades, né? Muitas vezes até são trocadas de cargo, né? Com o fato de que ficaram rebaixadas, porque ficaram um período afastado, enfim. Vamos falar um pouquinho disso, que eu acho que é super importante. Tá. Bom, acho que o mais importante é o direito à licença maternidade. Então, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, o que é importante lembrar? A licença maternidade são 120 dias, 4 meses. Então, quando ela retorna, ela tem direito a 1 mês de estabilidade ainda para poder provar que ela está ali, que retomar as atividades dela normalmente não acontecer esse tipo de coisa. Geralmente, às vezes, algumas mulheres optam para emendar um período de férias ainda, né? Então, quando voltam, não tem essa estabilidade. Então, tem que ter esse cuidado também. Daqui a pouco, se quer voltar, né, se provar, aproveitar esses 30 dias, ao invés de emendar o período de férias a seguir, tá? Fui demitida e descobri que estou grávida. Isso pode acontecer. Fui demitida hoje, daqui a um mês descubro que estou grávida de 2, 3 meses. Tá? Se a concepção aconteceu durante o contrato, ela tem direito a ser reintegrada e voltar para a empresa e ter a licença maternidade, né, normal e garantida. Tá? Mães adotantes têm direito a 120 dias também de licença maternidade. Eu vi uma notícia essa semana também que eu fiquei bem feliz, que eu acho que também é uma novidade, uma evolução da jurisprudência, que foi um pai adotante, conseguiu o direito à licença maternidade de 120 dias para poder criar vínculos com o filho. Tá? Esses direitos são para crianças até 12 anos, mas de qualquer forma é muito importante que saibam que esse direito também é garantido aos pais, né, que tenham interesse. Em caso de aborto, 15 dias de atestado remunerados, né, para ficar em casa. E os pais também, né, têm direito a pequenos 5 dias, então, para ajudar a mãe no retorno para casa. Mas também, com certeza, o apoio paterno é sempre muito importante. Gestantes que estão enfrentando uma atividade insalubre, então, que tem um contato com agentes biológicos de hospital, o calor excessivo, óleo, graxa, ou que estão com uma atividade muito penosa, que exige muita força física, podem também pedir alteração da função até o retorno. Excelente. Então, eu tenho visto assim, um movimento das grandes corporações de já disponibilizarem aí para as mães os 6 meses, né, assim, de licença, e para os pais os 20 dias de licença paternidade, o que é maravilhoso, acho que é uma evolução incrível, mas também não é o normal. Não é o normal, e aquela mãe, ela volta daí também sem a estabilidade, né? Se ela ficou esses 6 meses, ela já não tem mais a estabilidade. Eu vou dizer, graças a Deus, trabalho com empresas muito bacanas e não vejo esse movimento de despedidas, né? Vocês trouxeram, né, experiências de amigas de vocês, mas no meu convívio social e profissional, eu vejo elas voltando e conseguindo manter realmente, né, o cargo. E se não conseguirem também, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre numa empresa que está alinhada à nossa cultura. Então, acho que a males que vem para o bem, e a gente tem que procurar empresas que estão cada vez mais engajadas, que querem ser bons lugares, né, querem receber prêmios por serem lugares gostosos de trabalhar. Então, eu acho que daí então se retire, e acho que
tem muito lugar bom aí para ela se desenvolver. Com certeza, com certeza. Eu sempre digo, né, assim, que eu sou muito abençoada da empresa que eu tô inserida hoje, assim, tem super políticas maravilhosas aí, e uma das coisas que eu mais me orgulho eu fui promovida de licença maternidade, né, então, assim, acho que também é algo que não acontece com frequência, pelo contrário, né, assim, é algo que, na maioria das vezes, né, é o caminho oposto, né, mas, assim, que linda prática, né, para as empresas adotarem também, de não esquecer que por trás daquela mãe naquele momento, né, que Sim. tá gerindo, que tá cuidando de um filho, tem uma profissional que já vinha se desenvolvendo, Sim, né? uma coisa que é importante falar também é que as empresas não podem exigir teste de gravidez para contratar. Ah, é bom. Tá, isso é proibido. E eu tenho também uma grande amiga que trocou de empresa grávida. A empresa queria muito contratá-la. Via valor do trabalho dela e contratou ela grávida. Então, acho que ela trabalhou 2, 3 meses, se afastou e tem Já feito um vê isso trabalho acontecer. incrível no Olha retorno. que legal. É lindo também, né? Assim, acho que tem aí uma valorização da pessoa, do profissional em si, né? Um outro ponto que gera bastante discussão é a limitação de um dia para levar o filho no médico. A gente sabe que na prática isso não acontece tanto e que, em geral, é uma responsabilidade, na maioria dos casos, que está a cargo da mulher, né? Sim. Assim, o que está previsto em lei, assim, como é que as mulheres podem, assim, fazer uso, né, de um momento, assim, mais dedicado aos filhos, ou como que isso funciona na prática legalmente? Pois é, a gente vê, né? Desde 2017 teve a reforma trabalhista, muita coisa mudou e melhorou, e não deram um olhar para isso, né? Então a mulher ela tem direito a um dia de ausência por ano para levar o filho de até 6 anos no médico. Então aí a gente já vê duas discrepâncias. Primeiro, que a criança fica doente infinitamente, né? Tipo assim, Mais vezes. muitas vezes durante o ano. Claro, minha filha já tem 12 anos, ela já não fica mais doente, graças a Deus. Mas quem tem criança pequena é muita bronquite, dor de ouvido, dor de garganta, né? Nos primeiros Viroses, anos né? de vida. Especialmente quando introduz na escolinha, né? Que daí começa a ter contato com outras crianças e uma tem Exatamente. uma virose e vai espalhando para todas. E que na maioria das vezes culmina com o retorno da licença maternidade da mãe, né? Exato. E outra, se machucou na escola. Exato. E aí a questão da limitação de 6 anos, né? Quer dizer, então minha filha fez 7, põe lá dentro de um Uber, ó, boa sorte, e não acompanho mais. Então, é uma questão que eu acho que também deveriam dar uma olhada, né, para revisar essa questão. E não é que assim que tu não possa faltar, tá? Porque tu vai justificar por meio do atestado, meu filho tá doente, as empresas geralmente são compassivas, né, tem um bom senso com relação a isso, mas a empresa pode te descontar esses dias. Então, geralmente, empresas que têm banco de horas, né, acabam descontando, né, do banco de horas, essas horas da mãe levar o filho no médico. Perfeito. Mas até me lembrando agora, Andréia, uma coisa que é relacionada, então, a Andréia nutricionista, né, relacionada ao bem-estar da mulher. Tem uma nova lei, também não é muito recente, que agora ela concede 3 dias para a mulher, a cada 12 meses, para fazer os seus exames preventivos do câncer. Olha Que legal. espetáculo. Desde que comprove por meio do agendamento, né, dos resultados de exame, ela pode se ausentar por até 3 dias. Então, tu vê, deram essa visão para a mulher, mas aí faltou um pouco para a maternidade em si, né? Mas essa questão dos exames é fantástica, né? Porque a gente vê muito caso aí de doenças que se desenvolvem, e o câncer, inclusive, uma delas, porque a mulher falha, né, nos seus exames de rastreio, de rotina. Nossa, é fantástico. Perfeito. E, doutora Bruna, nesse sentido que a gente vem comentando, né, como que as empresas podem, então, dar mais suporte para as mulheres, né? Em todos os sentidos, seja na licença maternidade, seja no retorno da licença, né, ou durante o período de trabalho. Bom, eu acho assim, um grande avanço que a gente teve, né, principalmente da pandemia para cá, foi o home office. Né? Eu sou viciada em trabalhar presencialmente, eu adoro ir para o escritório todos os dias, mas eu tenho muitas clientes e amigas que se beneficiaram, ganharam uma qualidade de vida incrível, estando em casa, porque daí facilita mais o convívio com os filhos, o leve e traz, o poder ir no médico, né? E eu sempre falo assim que tempo de trabalho não significa produtividade, né? E nós mulheres, nós temos a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que o home office foi uma coisa boa, eu acho que priorizar quem é mãe, que possa fazer home office, ou talvez um trabalho híbrido, e a flexibilização de horário, que eu acho que é um movimento que, não sei se vocês chegaram a ver, que agora eles querem acabar com a jornada 6 por 1. As pessoas estão dando um olhar
para o excesso de jornada, né? Então, flexibilizar a jornada, reduzir a jornada. Eu tenho muitos clientes que já trabalham com jornada reduzida, porque o sindicato interveio, pediu a redução. Então, muito se fala, né, do direito da desconexão hoje em dia. Então, acho que as empresas que estão com o olhar atento a essas questões conseguem ajudar muitas mulheres. E também no caso do assédio, eu acho que também escutar aquela funcionária, porque ela já fez um esforço tremendo de lá dividir aquilo, não é à toa. É Então, verdade. investigue, escute, acolha, né? Não sejam preconceituosos. Ah, excelente, excelente. Nossa, tem Nossa, tem muita Tem pauta. assunto aqui, pauta pra gente ficar o resto do dia aqui conversando. A conversa foi incrível, eu queria te agradecer muito por esclarecer, né, tantos pontos importantes para as Imagina. mulheres. Mas antes de encerrar aqui, eu queria uma mensagem final tua, né, assim, o que tu gostaria de deixar aí de mensagem para as mulheres, para que elas se encorajem, então, a enfrentar esses desafios que elas vivenciam hoje no ambiente de trabalho? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o que a gente já falou, procurem uma empresa que esteja alinhada aos seus valores, tá? Não se calem, denunciem. E se vocês acharem que em algum momento algum direito de vocês está sendo sonegado, o direito ao respeito, o direito à identidade salarial, pode ser questão de férias, maternidade, não hesitem, procurem um advogado. Ele vai trazer a melhor solução para vocês e deixar vocês seguras para tomarem qualquer tipo de conduta. E doutora Bruna, para as mulheres que querem saber ainda um pouco mais sobre os seus direitos, né, e até levar alguma questão específica, fala pra gente aonde elas conseguem te encontrar. Bom, os nossos contatos estão no site do escritório, que é www.santinhadv.com.br, e também vocês me encontram no Instagram, que eu acho que vai ser um canal mais rápido de acesso, que é @advogada Bruna Machado. Excelente, muitíssimo obrigada, Bruna, pela tua presença, doutora Bruna, pela tua presença e por compartilhar tanto conhecimento aqui conosco. Eu né? que agradeço falar desse tema que é uma paixão para mim. Tanto Ai, o direito que das mulheres quanto o direito do trabalho. Excelente. Que maravilha. Muito obrigada por estarem conosco aqui de novo hoje, nesse episódio que foi incrível. E nós esperamos vocês nas redes sociais. Compartilhem conosco o que vocês estão achando dos episódios, que outros assuntos vocês gostariam de ver. Lembrem de seguir a gente no @ConexãoGaba, ativem o sininho lá e não percam os próximos episódios. Beijo grande, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.